Oi, gente, tudo bom? É, mais uma vez aqui falando das bobagens do Monark, né? Mas eu acho que todos concordam, inclusive ele, que dessa vez ele passou de todos os limites, né? Do possível, do aceitável, do razoável, né? Mas requer uma série de esclarecimentos, né? A fala dele, né? Requer que se posicione, né? Ele já vinha de várias falas polêmicas, né? O Monark é uma figura interessante, né? Ele teve aquela fala polêmica no Twitter, em que ele pergunta... ele faz uma pergunta, na verdade, né? Ter ideias racistas é crime? Né? Ou algo assim, não me recordo, né? O que já gerou a acusação dele de ser racismo, do qual ele nunca se retratou. Ele alegou que ele estava fazendo perguntas e que se pode fazer perguntas, né? Mas a ideia do Monark, se é que o Monark tem uma visão de mundo, né? Que fica muito claro pelas falas dele, é que ele defende a existência do ancapistão, né? Ele defende um anarcocapitalismo, né? Que por si só já é um absurdo, né? Uma coisa que vários economistas, né? Mesmo pessoas importantes que têm canais interessantes no YouTube de economia, né? Chamam de YouTubenomics, né? Que são teorias econômicas que não são discutidas na academia, que não informam políticas públicas e que só são discutidas por garotos de 14 anos, ultraliberais, bem bobos no YouTube. Além disso, o Monark, ele parece se filiar a uma ideia também bastante absurda, né, de uma liberdade de expressão radical. Ele bate especialmente nessa questão da liberdade de expressão e em um certo perspectivismo, né, um subjetivismo, né, e um direito à opinião e à estupidez. Inclusive ele defende isso, né? As pessoas não têm direito de ser estúpidas, as pessoas não têm direito de ser idiotas. Nessa fala polêmica em que ele estava discutindo com o Kim Kataguiri, que é uma figura repugnante, a meu ver, e a Tabata, que faz parte desse grande pacto liberal, né, que informa a mídia e boa parte do Congresso. Mas a fala da Tabata foi sensata, né, enquanto o Kim Kataguiri só silenciou, ficou calado. Para quem não sabe, né, eu sou judeu. As coisas são diferentes, né, quando você fala em racismo e antissemitismo, né. Acho que quando as pessoas olham para mim, elas veem um homem branco particularmente narigudo. Mas, como eu não sou ortodoxo, né, a minha sinagoga é uma sinagoga tradicional, então você não precisa andar de preto o tempo inteiro com kippah, esse tipo de coisa, né, apesar de que eu gosto de preto, obviamente. Não é algo imediatamente reconhecível, né? Obviamente, eu, assim como meu pai, né, somos pessoas públicas da comunidade judaica, né, e isso, obviamente, poderia tornar mais fácil o alvo de antissemitismo, né? E antes de entrar na fala do Monark, né, especificamente, há antissemitismo no Brasil, e eu vou tratar disso mais adiante, e isso vem crescendo, né? O meu pai é muito amigo do Rabino Ventura, e o Ventura esteve aqui, e eu conversava com o meu pai, e ele disse que ele foi vítima de antissemitismo aqui. Acho que 2 rapazes foram inclusive presos, né, bem rapidamente pela polícia, porque fizeram pichações antissemitas, fizeram uma série de ataques, e o Ventura pediu para conversar com eles, passou uma tarde inteira conversando com eles, e era uma questão de ignorância mesmo, assim, eles nem entendiam direito o que era o judaísmo e tal, eram muito... E pediu à polícia, retirou a queixa, pediu que, depois dessa conversa que teve com ele, que eles fossem liberados, né? Essa é a postura do Ventura, especificamente, né? Não sei se eram, de fato, só pessoas antissemitas ou eram nazistas, né? O antissemitismo existe, por exemplo, em outras embalagens, não apenas na embalagem nazista, né? Você tem, por exemplo, em algumas denominações
muçulmanas, um certo antissemitismo também, e por aí vai, né? Tem antissemitismo em várias embalagens, né? Não só na embalagem nazista, que é a pior de todas, né? Mas, ainda assim, e eu vou explicar isso melhor mais adiante, durante o governo Bolsonaro, que é um governo de extrema direita, né? E é um governo com uma relação estreita com o nazismo, né? Isso já comprovado por pesquisas, né? Desde o começo da carreira do Bolsonaro, né? O discurso dele é um discurso que agrada e é replicado por grupos neonazistas no Brasil desde a década de 90. Isso tem se tornado cada vez mais complicado, né? Mas a fala do monarca, né? Ele começa fazendo uma falsa equivalência. Se tem um partido comunista, devia ter o partido nazista. E essa falsa equivalência, ela é perpetrada por muitas pessoas ignorantes, né? Porque, não, mas o comunismo também matou, né? Bom, nessa mesma lógica, o liberalismo norte-americano deveria talvez ser o mais proibido de todos, né? Porque só as guerras do petróleo, né, feitas com justificativas falsas e não só mataram, como destruíram nações inteiras, destruíram culturas e comunidades e por aí vai, né? Esse é um argumento complicado, né? Fora que o comunismo, né, enquanto um pensamento organizado, né, enquanto uma teoria econômica e uma teoria social, ele difere completamente do nazismo. E aí por que isso é uma falsa equivalência, né? O nazismo ele surge especificamente na Alemanha, encontra a sua expressão individual, né, muito poderosamente na figura do Hitler, uma figura carismática. Ele surge num período muito complicado da história da Alemanha, em que eles estavam esmagados após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Surge, né, aí a República de Weimar, e eles precisam pagar uma indenização, especialmente a França, né, que era impossível de ser paga. A situação econômica alemã era muito complicada, né? Melhora com a vinda de dinheiro dos Estados Unidos, né? O partido nazista, o nacionalsocialismo, não era a princípio, né, imbuído das ideias do Hitler. Ele é meio que tomado e passa a ser o partido que vai representar, né, e fica para sempre associado às ideias nazistas. O nazismo ele surge em larga medida de um caldo cultural muito estranho. Uma boa parte das ideias do nazismo vem de uma sociedade mística chamada Sociedade Thule, que a partir de uma defesa mística e metafísica acreditavam na existência de uma raça superior, que seria a raça ariana, descendente dos hiperbóreos, que por sua vez seriam descendentes dos atlantes. Daí você vê o grau de piração. E que acreditavam na vinda de uma espécie de messias ariano, que iria liderar, né, a raça ariana e expurgar as raças inferiores, né? O meu povo, os judeus, eles foram o alvo preferencial, porque em toda a Europa havia um profundo antissemitismo, em especial, né, na Alemanha, mas talvez fosse igual a todos os outros locais. Esse antissemitismo era muito arraigado. E na Alemanha, nesse caldo cultural que fez surgir o nazismo, havia uma ideia da judaização da cultura alemã, que a verdadeira cultura alemã estaria se perdendo. Além disso, havia uma série de documentos falsificados, que era uma falsificação histórica grotesca, chamados documentos dos sábios do Sião, que falsificavam o movimento sionista, que realmente existia, e colocavam os judeus como, e aí eu vou usar o termo de maneira mais solta possível, uma cabala internacional, que controlaria os meios de comunicação, os bancos e tal, com o intuito de destruir as culturas por dentro e dominar o mundo, né?
Não me chamam para essas reuniões de dominar o mundo, que obviamente nunca existiram. Mas esse antissemitismo, né, essa ideia de uma raça superior, né, e o nazismo, ele foi tolerado durante um bom tempo pelos governos e autoridades europeias, porque era ferrenhamente anticomunista, né? Era de maneira muito virulenta anticomunista, né? E obviamente não eram só os judeus, né, meu povo, como eu falei, mas também negros, ciganos, homossexuais, o que é bem interessante porque no começo do nazismo, né, existia a SA, que era um grupo formado por ex-militares, ex-combatentes, desempregados, e é mais ou menos esse mesmo caldo cultural, mutatis mutandis, que hoje em dia forma os grupos neonazistas, né, de carecas, esse tipo de coisa, que formou um grupo paramilitar enorme, né, e durante um bom tempo o líder da SA, que era de fato o major do exército, ele era gay, muito publicamente gay. E quando finalmente o Hitler chega ao poder, né, ele é traído e assassinado, né? Inclusive oferecem a ele a oportunidade de se matar e ele diz que o matem e de fato ele é morto, né? Porque eles tentam um golpe, esse golpe falha, eles chegam ao poder depois do crack de 29, porque aí eles aparecem como sendo pessoas que aparentemente previram o crack de 29, porque havia uma certa melhoria na situação econômica depois da injeção de dinheiro norte-americano na Alemanha, mas com o crack eles só cobraram de volta, né, esse dinheiro que haviam investido na economia alemã. E todo esse caldo cultural faz com que o nazismo chegue ao poder. Mas aí, olha, é intrínseco ao nazismo, e o nazismo é um movimento de extrema-direita, né? Tanto é que os partidos que são nazistas na Europa são partidos de extrema-direita. Bolsonaro tirou uma foto abraçado com uma nazista, neta de um ministro de Hitler, que é de um partido de extrema-direita, extremamente xenófobo. Fiz questão de mandar essa fotinha para minha sinagoga, porque haviam pessoas lá que ainda defendiam o Bolsonaro, né? Como pode, né? Como pode. Mas, de qualquer sorte, né, a ideia de uma raça ariana superior, a ideia de um antissemitismo, né, os judeus são mal para o mundo, devem ser combatidos, devem ser mortos, né, devem ser destruídos. Tanto é que quando percebe-se, né, que a guerra estava perdida, recursos e pessoas e dinheiro é investido nos campos de concentração para pelo menos matar os judeus, né? Pelo menos acabar com cumprir isso, né? Destruir o meu povo, né? E o que é o comunismo, né? O comunismo, entendido como o comunismo científico, né? Ele vai surgir com Marx, com a publicação do Das Kapital, o Capital. E ele basicamente é uma análise do capitalismo. Inclusive o termo capitalismo é um termo cunhado por Marx a partir do exame, do estudo atento de certos documentos que haviam na Inglaterra, que davam conta de como as fábricas funcionavam, como eles pagavam aquilo, né? E basicamente o que o Marx vai tentar explicar a partir de uma perspectiva dialética, né, que ele vai aurir do hegelianismo, apesar de que o hegelianismo, né, é um idealismo e o Marx vai propor um materialismo histórico. Então, em certo sentido, o Marx também propõe uma maneira de examinar a história a partir de um ponto de vista materialista, histórico, mas tirando elementos do hegelianismo, é compreender como é que o capitalismo funciona, entender o que significa o capitalismo enquanto modo de produção, e essa categoria modo de produção ela entra em questão nos debates historiográficos, no debate econômico a partir de Marx. Ele vai ter um grande debate, né, é por isso que chama materialismo histórico dialético, né? Ele vai ter um grande debate com o herói positivista do capital, é o David Ricardo, né,
que é um economista que vai falar do preço justo e do lucro. E o Marx ele vai dizer que não existe preço justo e que não é o lucro que mantém o capitalismo, mas sim a mais-valia, ou seja, a exploração da classe trabalhadora pela burguesia, né, que detém os meios de produção. E ele vai analisar, né, uma série de elementos, como o fetiche da mercadoria. Ele vai pensar uma noção de ideologia, né, e ele vai entender em Marx ideologia são as crenças da classe dominante, que são aceitas acriticamente pela classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, para o Marx, ela é intrinsecamente revolucionária, mas não sem antes passar por um processo de reificação, que é um termo que ele tira do Hegel, que é de conscientização de seu papel enquanto algoz do capitalismo, porque ele vai explicar que antes do capitalismo o trabalhador ele tinha um conhecimento total. Com o capitalismo e com a divisão social do trabalho que acontece no capitalismo, ele passa a ter um conhecimento fragmentário e ele não tem nem ideia do valor que ele produz. Então ele vai entender, basicamente, né, que o capitalismo, a partir de uma perspectiva materialista histórico-dialética, que o materialismo se sustenta a partir da exploração, que a classe trabalhadora se sujeita a essa exploração devido a uma questão ideológica, né, e a uma questão da fragmentação do seu saber, que a classe trabalhadora é o algoz do capitalismo produzido pelo próprio capitalismo, e que ela tem uma vocação revolucionária. Ele vai falar do fetiche da mercadoria, né, que na verdade as mercadorias elas não valem mais pelo seu valor de uso, mas por esse fetiche que se cria ao redor da mercadoria. E em larga medida o comunismo em Marx ele é uma discussão filosófica, histórica e econômica. Inclusive as discussões contemporâneas do marxismo elas colocam, né, uma série de questões que corrigem Marx, ou entendem que houveram equívocos, né? Porque, por exemplo, o Marx tinha uma noção de fim da história. O final da história seria a sociedade comunista sem classes, né? E haveria uma teleologia. As coisas caminhariam nessa direção. Apesar dele falar que o capitalismo, diferente das outras formas de produção, né, ele é capaz de se revolucionar constantemente, de se modificar constantemente, né? Então, esses são os elementos, né? Isso a partir da análise do caso concreto da Inglaterra na Revolução Industrial, né? E aí ele vai propor uma ação revolucionária para libertar a classe trabalhadora de seus grilhões por ser uma classe explorada e oprimida pelo capital. E aí vão ter uma série de outros elementos importantes para compreender o capitalismo, como o desemprego e a desigualdade social, são intrínsecos ao capitalismo, né? É por isso que tem que existir um exército de reserva, né, de pessoas desempregadas, para que o valor do salário não extrapole aquilo que deve ser pago, né? O Hobsbawm, na Era das Revoluções, ele vai dizer, olha, quando os lucros exorbitantes da primeira revolução começaram a ceder, né, aquilo que o capitalista controlava dos gastos dele é o que ele pagava para o trabalhador, né? Então, é nisso aí que ele precisa controlar as coisas, né? Além disso, no capitalismo, né, e o Estado tem um papel econômico em cada uma das formas dos meios de produção, das formas de produção, o Hobsbawm vai dizer, olha, o Estado passa a ser o garantidor do lucro da burguesia. Tanto é que até hoje, né, se você for ao jornal e ver, o Brasil não está crescendo economicamente. Quem é a culpa? É da burguesia, dos empresários? Não, é do governo. O governo tem que garantir o crescimento econômico, né? E o Hobsbawm fala isso com muita clareza. Mas vejam que em nenhum momento há na teoria marxista um elemento de racismo, um elemento de xenofobia, um elemento de destruição de uma raça, ou de a noção de uma raça superior, ao contrário, né? Tanto é que se formaram internacionais comunistas, né? Porque se entendia que em toda parte havia essa divisão em classes sociais
e que havia interesses antagônicos entre o proletariado e o capitalista, e a burguesia, e que o Estado Nacional ele atendia aos interesses da burguesia e não ao interesse da classe trabalhadora, ao proletariado, e que a desigualdade social, a violência, a opressão, a pobreza, elas não são um subproduto do capitalismo, elas são um produto direto do capitalismo. E que só podem, de fato, ser vencidas se for vencido a estrutura econômica. O pensamento do Marx é um pensamento estruturalista do capitalismo, né? As questões políticas, as questões culturais são entendidas como questões superestruturais. Mas veja que o que você tem é uma teoria econômica, uma teoria histórica, né? E um grande, amplo debate filosófico, né? O Zizek, ele vai propor uma nova teoria da ideologia, né? E ele abandona a ideologia como Marx a coloca, mas ele diz, não, quando Marx fala do fetiche da mercadoria, aí ele tem uma discussão ideológica interessante, que pode ser aproveitada, etc, etc. E você tem grandes nomes do marxismo hoje em dia, o Zizek, que é um deles, que eu gosto bastante. Você tem um geógrafo também, que é bem famoso, agora me fugiu o nome dele, né? Mas essa explicação sucinta do marxismo foi para vocês perceberem, né, que o marxismo propõe-se uma revolução, mas é para livrar as pessoas da exploração, para livrar e produzir uma sociedade sem classes, logo sem exploração. Não é uma sociedade sem propriedade privada, é uma sociedade sem a propriedade privada dos meios de produção, né? E aí você tem uma diferença considerável, né? Somente em situações de exceção, os partidos comunistas foram entendidos como não legítimos. Agora, depois que se descobriu, né, os crimes cometidos pelo nazismo, né, é que se entende que o nazismo ele é inaceitável sob qualquer forma, né? E isso é preciso ficar abundantemente claro, né? E assim, para mim nazista não é nem gente, me desculpem, viu? Mas... E o Monark, né, nessa bobagem, nesse perspectivismo dele, nessa defesa da ignorância, a pessoa não tem direito de ser idiota, né? Ele foi longe demais, né? Não que ele já não tivesse ido, né? A consequência disso foi uma perda maciça de patrocinadores, ao ponto dele ter sido afastado do Flow. Não sei se ele permanece como sócio, mas ele não vai mais apresentar o Flow, né? Vários convidados pediram a retirada imediata do podcast onde eles aparecem do ar, e vários outros convidados que iriam participar se desconvidaram, né? Cancelaram o convite, diriam que não vão mais, né? O que obviamente, né, como eles são capitalistas, né, eles precisam de patrocínio, eles são uma empresa, eles são um negócio, né? E faz parte aí do próprio movimento liberal isso, né? E assim, as ideias do Monark, elas são estapafúrdias, né? Eu assisti uma boa parte do debate dele com a Lilian Schwartz, que é uma antropóloga, uma grande intelectual, e assim, eu queria ter a autoestima do Monark, né? Porque ela tentando debater com ele a partir da teoria social, a partir da antropologia, a partir da sociologia, e ele tirando ideia assim, sabe-se lá Deus de onde, falando umas aberrações, falando umas abobrinhas, né? Em algum momento ela vai falar de branquitude, ele não sei o que e tal. E foi muito interessante que nessa hora o Igor falou, porra, mas quando eu vou para um local que só tem branco, eu sinto que ali não é meu lugar. Porque eu vim de um canto que é de verdade, né? Que é misturado e tal, eu me sinto mal, né? E ele, naquela viagem dele, como ele mesmo disse nessa fala desastrada dele, absurda, né? Ele é o mais louco dali, né? Porque ele é alguém que defende esse perspectivismo, né? Interessa o que você pensa, o que você acha, e aí, da perspectiva marxista, não interessa os fatos materiais objetivos, né? Que é algo que é fundamental, por exemplo, numa leitura marxista de mundo,
né? Quais são esses reais fatos materiais, né? Com quais a gente tem que lidar. Ficou proverbial a entrevista dele com a Gabriela Prioli, ou Prioli, não sei como é que pronuncia. Gosto muito dela, por sinal. E os fatos, e os dados, monarcas? Cadê os dados, né? Porque os dados objetivos da realidade, por exemplo, numa análise marxista, são fundamentais. Esse perspectivismo, ele não é exclusivo do monarca, esse subjetivismo. Obviamente o monarca, eu creio que ele não tem leitura de nada, né? Mas você tem uma leitura de mundo pós-moderna que se filia de uma maneira muito complicada a esse perspectivismo, né? E uma parte da esquerda também tem essa filiação, esse perspectivismo, diga-se de passagem, né? A apologia do nazismo, ela é crime, né? Eu até deixei separado aqui. Você tem a lei 7.716, né? E é justamente o artigo 20 dessa lei que fala em praticar, induzir ou iniciar discriminação, preconceito de raça ou etnia. Isso é a lei do racismo, né? E aí no parágrafo 1º do artigo 20 existe o crime previsto e referido, que é crime de divulgação do nazismo. E aí no parágrafo 1º ele diz: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que dizem a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação do nazismo. E a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? E obviamente, como faz parte da lei do racismo, ela é inafiançável. Se vocês forem ao site do Senado, né? Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, e aí são dados da ONG SaferNet, que defende os direitos humanos na internet, identificou um aumento do número de sites com conteúdo nazista, né? E, além disso, você tem um aumento enorme de casos que vão realmente à polícia, né? Da polícia ter que investigar e prender pessoas pelo crime lá do artigo 20, parágrafo 1º, né, da lei do racismo, né? A tal ponto, né, que você tem duas pesquisadoras, né, isso está tudo lá no site do Senado, né, que pesquisam sobre nazismo, neonazismo, são referência na área, né. Atualmente existem em torno de 530 grupos neonazis espalhados em todas as regiões do país, de acordo com a antropóloga Adriana Dias, da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, né. E as denúncias apuradas pela Polícia Federal também explodiram, né. Antigamente, há algum tempo atrás, você tinha inquéritos entre 4 a 20 por ano, inquéritos com relação ao nazismo, né. Em 2019, né, nossa, que surpresa, né, foram abertas 69 investigações de apologia ao nazismo, e em 2020 a Polícia Federal investigou 110 casos, um novo inquérito a cada 3 dias em média, né. São dados da Agência Senado. Onde é que estão os dados, né, Então, a Agência Senado, vocês podem checar. Então o antissemitismo não está para brincadeira, e ele cresceu muito, porque tem um expoente um white supremacista e um nazista, que é o Bolsonaro, do poder. É óbvio que eles iam se animar, né? E, de novo, existem pesquisas acadêmicas que demonstram de maneira muito clara a vinculação do Bolsonaro com o nazismo, e não fosse isso bastante, ele apareceu sorridente, abraçado com uma nazista. I rest my case, né? Então, essa história do monarca, né, é repugnante. Eu assisti umas 3 ou 4 vezes ele falando. Ele não entende que mesmo o liberalismo maluco que ele defende, existe uma limitação da liberdade, né? A ideia liberal é que, para que a gente possa viver em sociedade, e numa sociedade de uma democracia representativa, você cede uma parcela da sua liberdade para que você possa viver em sociedade, né? Inclusive, né, essa liberdade é cerceada por essa convivência. E aí você vê que não há uma liberdade absoluta. A Tabata, ela tenta inutilmente, né, mostrar para o monarca que a liberdade ela termina onde começa o direito do outro. E essa verdade acertou a cabeça dele em cheio, a 80 km por hora. Porque
Nossa, defender o nazismo é demais. Ah, devia ter um partido nazista. Cara, pelo amor de Deus. Frequentemente acontecem ataques às sinagogas no Brasil, especialmente em Santa Catarina, né? Fascismo com SC de Santa Catarina, né? Frequentemente existem ataques a cemitérios judaicos, né? E não, cara, você não pode ter... É para legalizar a Ku Klux Klan também? Você tem o direito de ser nazista, de ser idiota, de ser racista? Não, essa liberdade de expressão absoluta não existe em parte alguma, nem nos Estados Unidos, né? Isso é um completo absurdo, né? O Kim Kataguiri covardemente fica calado, né? Eu acho que ele percebe isso. Nas suas desculpas, o monarca alega que estava bêbado, mas os latinos tinham um ditado muito interessante, em vino veritas, né? Acredite no vinho. Aquilo que a pessoa está dizendo bêbada, livre das suas inibições, é a verdade, é o que ela realmente pensa. E como ele é um cara sem noção, ele não precisa nem da bebida para isso, né? O destino dele agora é incerto, mas é um destino que ele é cúmplice do próprio destino, ele fez recair sobre ele devido a essas ideias completamente estapafúrdias, né? Eu não acredito nem que ele seja um sujeito maldoso ou nazista, ele é só um cara ignorante, sem noção e orgulhoso da própria ignorância, né? Ciente e cioso dos seus privilégios e um sujeito ignorante mesmo e que merece o ostracismo e o destino que vai se abater sobre ele depois disso, né? Mas ele começa esse discurso com essa falsa equivalência que é completamente absurda, né? Essa coisa da liberdade de expressão é completamente absurda e never again, né, gente? Never again. Nós não podemos tolerar de forma alguma qualquer tipo de defesa, mesmo que mínima. Nesse caso não foi mínima, ele defendeu a existência de um partido nazista, porque tem o Partido Comunista, né? E é isso, né? A minha total e completa repugnância, né? Inclusive, só se eu fosse suicida para ser a favor de, não, os nazistas têm que ter o partido deles, eles precisam se expressar e tal, pelo amor de Deus, né? Porque eles expressamente querem a minha morte, a do meu filho, a do meu pai. É isso, né? Nossa, cada vez mais difícil ser brasileiro, tinha que ter um CID lá, né? Qual é a doença da pessoa? Nacionalidade brasileira, assim, tá. Nossa, difícil mesmo. E é uma época que com um maluco na presidência a gente tem que reafirmar o óbvio para as pessoas, né? É isso, gente. Cansado. Muito cansado. Valeu.